possamos estudar um pouco da palavra de Deus e louvar um pouco o Senhor. E agradecemos pela noite que Ele nos deste, né? E nós estamos aqui poucos, mas fazendo a vontade do Senhor. Porque Jesus tem tudo. Então vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade e agradecemos pela graça salvadora que Tu um dia preparaste a morte do Teu Filho na cruz em pagamento de nossos pecados. Somos gratos a Ti por esta obra redentora e por nós também, Senhor, ter crido nessa obra e ter aceito esse Jesus, Teu Filho, ter aceitado Ele em nossos corações. E por essa razão, nós vemos até esse local para cultuar, prestar culto, honra e glória a Ti somente. E pedimos a Tua força, mais uma vez, através do Teu Espírito, que nós possamos sair daqui com a nossa alma mais edificada na Tua palavra. Em nome do Teu Filho que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos começar a louvar a Deus. Se tivesse aceitado como se não posso estar aceitado, que ficava mais sério. Vamos cantar.
Lá bemol maior. Está incomodado por isso aí. Eu pedi para ele ensinar como é que ele fez aqui lá em casa. Lá. Para mim. Daniel, lá do ano, gosta disso. Lá bemol, vai a pestana. Para trás do lá. Eu vou tentar tocar em sol maior, mas eu vou pegar bastante. Bem, irmãos, todos nós sabemos, não sei se tem alguns que não sabem bem, né? Mas muitos não
entende. Hoje é chamado dia da Páscoa. Irmãos, se nós for pensar bem, Cristo é real. Pela que a Bíblia ensina, Jesus não morreu na chamada sexta-feira. Que dia que vocês acham que é uma ideia que Jesus morreu no dia da semana? Eu vi um pastor Estevam um dia pregar lá, mas bem logo no início ele teve lá. Ele pregou sobre isso, né, na sexta-feira, né, chamada sexta-feira maior. Ele falou, uns fala, a maioria hoje, chamada sexta-feira santa. Outros acham que é quinta-feira. Mas pelo que a Bíblia ensina, é a quarta-feira. 3 noites, 3 dias. Porque ele ficou os 3 dias, 3 noites e 3 dias. 3 dias você na terra. Então ele morreu quarta-feira. Vamos fazer a conta. Porque no calendário, não sei hoje, no judaico, lá nos judeus, não tem o domingo. É o 7º dia, depois começa a primeira-feira, que não tem. Como é que pode? Vocês notem bem, começar a segunda sem ter a primeira? Não existe isso. Então vamos na quarta-feira. Agora vamos ver, quarta-feira. Agora quarta, quinta, sexta, sábado. O 3 dias. No primeiro dia da semana, ele ressuscitou, que seria o domingo. Ele ressuscitou já o primeiro dia da semana. Então, não dá, se fosse falar que é sexta-feira que morreu, não é, e os 3 dias que ele ficou? Não dá certo. Aí vai estar à frente. Então, é isso. Então, a Páscoa também, vamos ver se tudo saiu um ano que eu preguei isso aqui, está marcado aqui. Êxodo 12. A Páscoa não tem nada a ver com chocolate, né? Com coelho. Não tem nada a ver. Isso é todo. Vocês notem bem que todo feriado que tem algum propósito, de interesse de alguém. Que é um interesse financeiro. Senão não funciona. Se uma pessoa não interessa, a pessoa tem interesse em uma coisa que dá lucro, tem dinheiro. Eu vou ler alguns versículos aqui do Êxodo 12, capítulo 12. Estudei tanto ontem, preparei para o capítulo 11. Chegou desse, não, pega o capítulo 12, já fala mais direto. Então, todos acharam? Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, quer dizer que hoje é janeiro, é outro mês. Vamos ver. Parece que é abril. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. Sim. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga
a comerão. Não comerei dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a sua cabeça com os seus pés e com a sua fressura. E nada dele deixarei até amanhã, mas o que dele ficar até amanhã, queimarei no fogo. Vendo até aqui, por enquanto. Então, aqui fala, e falou o Senhor a Moisés. O Ed falou no monte. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo isso. E depois de ter passado as 10 pragas aqui do Egito já cumprida, primeiro, transformação da água do rio Nilo em sangue. Isso está no capítulo 7, versículo 19. Foi a primeira praga que Deus pôs, transformou a água do rio Nilo em sangue. Vocês imaginam só? Se Deus usasse alguém hoje, pela desobediência do povo, chegar no rio Tietê, rio São João, qualquer rio, vir transformar tudo em sangue, vermelhar tudo em sangue. E o povo do coração duro, mesmo assim, rejeita o Senhor. Segunda praga, invasão das rãs, capítulo 8, 3. Com aquela rãzinha que sai pulando aí, muitos têm um medo danado. Agora, as rãs, pensa nesse vi bastante rãs, e fazem pulando, você olha na rua cheio de rãs, você olha nas casas cheias de rãs, você olha em todo lugar de rãs, claro. Eu já morro de cara. Não tem aonde. Praga é a segunda. E a terceira? Piolhos. Nota, eu ia escrever tudo isso, mas está em outra passagem. Então, a terceira, piolhos, está no capítulo 8, versículo 21. Os piolhos. Hoje qualquer piolho irrita bastante, mas o povo hoje não aguenta. E o povo era tão incrédulo, e hoje é diferente. Hoje estamos debaixo da graça, Deus já dá o castigo, já está reservado. Então, olha bem, meninos, piolho. Quarta praga, mosca. Aqui, ó. Mas não era uma só, um enxame de mosca. Capítulo 8, versículo 21. Quinta praga, a peste nos animais. Deus foi mostrando. Falando com Moisés, a praga vai indo. Para ver se molicia o coração de Faraó. Para deixar o povo dele sair da escravidão, do Egito. A peste dos animais, morte do gado, versículo capítulo 1, morte do gado, tudo que é ovelha, carneiro, etc. Sexta praga, as úlceras, versículo 8, úlcera, terrível. Sétimo, praga, a saraiva, versículo 18, pragas, já está escrito, pragas. Oitavo, Deus ameaça Faraó com a praga dos gafanhotos. Capítulo 10, versículo 12. Pense bem. Venham os gafanhotos. Para destruir tudo. Os gafanhotos. 9. A nona praga. As trevas, escuridão. Versículo 21. A última, 10. Deus anuncia a Faraó e Arão, Deus anuncia a Moisés, e Arão falando para ele, a morte de todos os primogênitos, capítulo 11. Todos os primogênitos dos animais, dos filhos, tudo. Agora, a instituição da primeira Páscoa, vem aqui no capítulo 12. Esse capítulo aqui, falando da primeira Páscoa, esse capítulo é um quadro perfeito de Cristo. Lá, começando lá, explicando em símbolo para eles tudo, enquanto, olha, que Cristo ia ver. O verdadeiro Cordeiro
Não tem nada que com coisa que com comida, tudo é espiritual, é para a alma. Que seria esse cordeiro pascual seria sacrificado. Então por isso que depois vamos ver que ele mandou para matar o cordeiro sem mato, passar nas vergas, nas portas. Não tem nada a ver com o coelho, com o ovo de Páscoa. Vocês é alimento gostoso de comer, que nós comemos, né? Mas nós já sabemos o sentido daquele, que não tem nada a ver. Isto é comércio de ganhar dinheiro. Qual será o significado da Páscoa? Páscoa significa passagem do anjo por cima das casas do Egito. É isso. O anjo passava, ele ia passar. Isso que é a Páscoa. Aonde tivesse o sangue do animal posto sobre as vergas das portas, dos umbrais das portas, então, aquele que tivesse fé, aquele que acreditava em fazer isso, aquele que não acreditava não ia tudo. Está no mesmo modo acontecendo nos dias de hoje. Aquele que não acreditar no sangue, aquele que não tiver o sangue de Cristo na alma, vamos pegar desde a cabeça, lá da mente da pessoa, aquele que não tiver, ele está condenado. Se ele morrer, não tem solução. E na vida de Cristo, Cristo vai acertar todas as pontas. Quando o anjo vier passar por cima das casas, então ele ia ver o sangue por cima dos umbrais das portas. Então, quando o anjo passava, ele via, ele não feria de morte o primogênito daquela casa. O primogênito, o filho mais velho daquela casa, ele matava. E o Senhor anunciado tudo isso para falar, eles tinham que mudar, muda o coração. Se hoje a Bíblia nos ensina que se a pessoa não se converter, não mudar no coração, ele vai morte eternamente. Morte quer dizer separação. Ele está morto, o espírito do homem já nasce morto. Ele nasce vivo porque ele tem um espírito, o fôlego de vida, então, mas na vida espiritual ele está morto, ele não tem salvação, ele não nasce salvos, engano. Ele está morto, ele tem que passar por um novo nascimento. Então, aí aquele cordeiro da Páscoa, então, é aquele cujo sangue foi aspergido, aplicado nas portas, com um sinal de livramento. Deus olha para o seu povo, ele vê o sangue do filho dele na alma derramado. A pessoa aceitou, ele aceitou o sangue que foi derramado lá na cruz, aquele que está protegido, lavado naquele sangue lá, ele está livre, livríssimo da morte eterna. Morte eterna quer dizer, a pessoa fez a mão, morte, morreu, descansou. Morte eterna quer dizer separação de Deus eterno, mas está vivo. Morte porque não. Você fala, a pessoa às vezes fala assim, chega cansado, eu estou morto de cansado. Quanto ouviu essa frase? Mas eu estou morto cansado. É uma expressão que diz, eu estou morto de cansado. Não tem ação para nada, não tem vontade para nada, fazer nada, é dormir, pronto, descansar. É isso. Então, não adiantava apenas ter um cordeiro, a ver a pessoa tem um cordeiro, mas que era preciso sacrificá-lo, aplicar o sangue na verga das umbrais das portas. Não vale nada hoje a pessoa dizer que eu tenho Deus, eu tenho Jesus na vida. Não adianta só falar que tem Jesus, mas não tem ele assim na boca e está para fora. Ele está fora, ele não está dentro, tem que ter ele dentro. Não adianta eu falar eu tenho Jesus, a pessoa fala eu tenho Jesus, eu creio em Deus, mas ele está fora, não aceitou ele, o sangue dele, pois é símbolo do sangue do Cordeiro de Deus derramado na cruz, é um símbolo.
aquilo que acontecia naquela época. O símbolo da salvação é o sangue de Jesus Cristo. É esse o selo que nós temos. O sangue de Jesus Cristo. Não é nada mais. Não é obra, não é religião, não é igreja, não é a Bíblia, não era, pode ser ler a Bíblia todos os dias, ter ela até decor na cabeça, que é impossível, ter só Deus mesmo, né? Que é o Espírito Santo, que antes a Bíblia, Jesus eu conhecia pelas Escrituras. Então, que ele morreu por nossos pecados. É a Páscoa para nós. Qual é a Páscoa para nós cristãos hoje? Hoje, a Páscoa hoje é continuada na ceia do Senhor. Quando Cristo celebrou a última Páscoa, agora é a ceia do Senhor. Para os cristãos verdadeiros, para os cristãos nascidos de novo, nascidos com Cristo, que deve tomar a ceia do Senhor. É válido. Não quer dizer que ele vai tomar a ceia, ele vai ficar santo. Não quer dizer que ele participar da ceia, ele vai salvar a alma. A ceia é um memorial para recordar como nós fomos salvos. A ceia não deve tomar ela de qualquer jeito, pensando em algo. Pensa, reflita bem aquele momento. A ceia, ninguém vai ficar mais santo. A pessoa tem que ser santo para participar da ceia. Mas santo, eu já penso em santo, penso que não tem pecado. Não, santo porque é separado. Nós somos um povo separado do mundo. Embora nós estamos no mundo, mas nós como não estivéssemos no mundo. Nós não devemos, não é obrigação. Você tem por obrigação ou obrigado. Não. Nós estamos no mundo, mas não participar dos pecados do mundo, da injustiça, da mentira, da falsidade, de todas essas coisas que nós saímos de lá. Às vezes nós não praticamos tudo que o mundo oferece, uma boa parte praticamos. Nós era pecador perdido. Hoje nós somos pecador salvos, convertidos. Então continua a Páscoa hoje continua na ceia do Senhor, que comemoramos na celebração da ceia do Senhor. Não tem nada com coelho, com ovo de Páscoa, é o pão, o suco de uva ou vinho, e o pão sem fermento. O que significa isso? Tem que falar pão asno, pão sem fermento. O fermento é o símbolo. Quem sabe não responde. Quem não sabe que o fermento simboliza o quê? Pecado. Simboliza pecado. Então o Cristo não tinha pecado. Então, para prefigurar, simbolizar o corpo de Cristo, ele tem que ser sem fermento. O fermento leveda toda a massa. Aquela que faz pão sábado, né? Incha-se, leveda, dá um pão. Põe um pãozinho que é pequeno. Presta atenção da minha mãe que fazia pão, e a mulher também. Faz desse tamanho aquele pãozinho. Depois que vai ver, fica inchado. Né? A mãe apanhava, vai lá ver se o pão cresceu. Lá vi, mãe, não dá. Aí apanhava no forno, 12 pão, ele faz um pão, 3 pão, parece que não trabalho, né? 12 pão, fornão da lenha. Tirava o pão de lá, ou colocava amendoim, batata, aproveitava o forno quente. Isso aí. Isso era vida, irmão. Nós era feliz e nós não sabíamos. Hoje a tecnologia, mas isso não tem. Essa fartura não tem. Quer dizer que não seja.
que se Cristo não ressuscitou, ele fala assim, se Cristo não ressuscitou, como muitos não acreditam, então é vã a nossa pregação e é também vã a nossa fé. Se Cristo morreu, muitos não creem, Cristo não ressuscitou. E se Cristo ressuscitou, a pessoa não aproveitar, crer nisso e aceitar isso, ele deve morrer no sentido figurado, ele morre para essa velha vida de pecado e nasce para uma nova vida, uma pessoa, uma coisa só. Tem que passar dentro da gente isso. Eu morri, eu não vou ter mais praticar aquilo. Praticar, você pode cair. Às vezes, quando cai no pecado aquele que você fazia, você pode uma hora, você mentir. Pedro mentiu, mas só que Pedro não vivia mentindo. E Pedro, na hora, confirmou, como diz o pastor Carlos, por A mais B, que ele não, Jesus disse, um de vós escandalizar, era Pedro. Nem que todos escandalizam. Quer dizer, ele falou, eu não. E nem que todos desacreditam, eu não. Ele confiou na carne, ele mentiu. Mas ele não vivia mentindo. Você pode cair em mentir uma hora, você mente, mas depois você confessa, pede perdão. Se puder consertar aquilo, se não puder, mas já está consertado no sangue de Cristo. Amém? Então, quer dizer, Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Ele está vivo. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele seria igual aos outros, mas ele está vivo. Então, a ceia é a continuação, porque sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé não teria nenhum sentido prático. Seria nula a nossa fé. Não adiantaria. Nem a nossa, nem ninguém. Se Cristo não tivesse ressuscitado, todos perderiam tempo. Apesar que muitos estão perdendo tempo, mesmo Cristo ressuscitado, estão crendo nele, mas crendo também em algo que acha que precisa fazer para que Cristo alcançar a salvação. Cristo mais a minha obra, boas obras. Cristo e eu tenho que fazer parte da igreja, tenho que ser batizado. Está pondo as obras para ajudar a completar a obra de Cristo. Aí está dizendo que Cristo não pagou todos os pecados. Então, entendemos que a morte de Cristo foi um sacrifício voluntário. Cristo foi obrigado a ir na cruz. Ninguém obrigou Cristo na cruz. Nem o Pai lá no céu. Cristo, ele disse assim numa passagem: a minha vida ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Percebeu? Jesus só foi isso aí. Ninguém tirou a vida dele. Só que infeliz aqueles, porque já está escrito, já está escrito, está tudo escrito no livro de Deus, no livro da vida. Então, aqueles, Deus já sabia antes, soube antes, todo aquele que ia trair, que ia sacrificar, que ia fazer tudo, não sabe. E nós vamos continuando, nós vamos indo, vamos para frente. Como propósito, tudo isso que Cristo fez voluntariamente, por amor, porque Jesus diz lá em João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então, por meio do sacrifício, com o propósito de salvar a humanidade de seus pecados. Esse é o propósito de Deus, porque Deus olhou para este mundo, viu que não tinha solução mais. O mundo não tem solução. Ninguém consegue fazer a vontade dele. Ninguém consegue vir morar no céu, que já entrou o pecado lá no jardim do Éden. Já nasceu todo pecador. Então, agora,
sacrifício do Cordeiro de Deus na cruz, a humanidade ganhou uma nova chance de vida. E está aí até hoje. Essa nova chance, ela só acaba depois que a pessoa partir desta vida. Aí acabou a chance. Aí convite, não adianta rezar para que Deus leva nos céus. Não adianta que todo. Olha, irmãos, eu não vou abrir um parente. Eu vi contar, até não vou nem falar, vocês conhecem. Tinha uma pessoa que era muito destaque na política e tal, assim. Ele tinha uma senhora que ela falava muito que ele é muito mulherengo. Ele falou em outras palavras. Não gostava dele. Mas quando ele morreu de repente, que a notícia correu, você sabe, coitado, tão bonzinho que ele era. Esses 2 anos que ele ficou, ele consertava Birajara e tal. Eu falei, quando ele estava vivo, falava que era isso. Morreu, pronto. Então, hoje, morreu, a pessoa pode ser o maior marginal. Morreu, sabe o que ele vira? Falar, mais uma estrelinha que entrou no céu. Porque estrela para as pessoas, né? As estrelas, mais uma estrelinha no céu. Os irmãos, isso é a pessoa assim, ingênua, não conhece a Bíblia. Que céu é esse? Que vira uma bagunça. Quando eu morava lá em Bauru, falava, Marinhos morreu, está tocando quadrilha lá no céu. Mas que céu é esse? Não é porque ele tocava quadrilha, que se ele converteu, ele está lá. Mas não pode dizer assim pela fama, Marinhos, Robertinha, todas essas duplaiadas. Se morreu com Cristo, está no céu. É óbvio isso daí. Mas se morreu sem Cristo, pode ser o maior sucesso que for. Pode ser o melhor jogador, pode ser o que for. Ele tem que ser humilde, humilhar, começar lá de baixo, aceitar Cristo e continuar a vida, mas louvando a Deus, não louvando. Então, aqui que nós vemos uma oportunidade de aceitar esse sacrifício. Deus dá uma oportunidade para cada um de nós. Deus me deu uma oportunidade, muitas oportunidades, eu fui rejeitando, assim como vocês. Mas um dia não aguentei, eu aceitei. A pessoa precisa ser insistente às vezes. Que a minha família e os meus irmãos, quando quiserem insistente comigo, eu não sei o que eu tinha. Eles pegavam todos, convertiam e me pegavam para ler. Cada um que vinha dava uma martelada. E pronto. E eu sapatada para todo lado. Você sabe que eu ficava quieto? Não aceitava. Então, é uma oportunidade de aceitar esse sacrifício de Cristo pelos seus pecados, pelos nossos pecados. Enquanto temos tempo aqui neste mundo, devemos viver para Ele. E não para nós mesmos, não é para nós salvos, enquanto nós temos tempo. Cadê o povo? O irmão Velho contava, que não sei se está nos Estados Unidos, onde que é, o culto de domingo de manhã, o culto que dava mais pessoas. E hoje está ao contrário, né? Então, quanto nós temos tempo de vida. Quando eu vi o irmão Antônio chegando, fiquei mais contente. Estava contente, mas fica mais. Porque ele é difícil para mim. Eu sei, está com problema de saúde, de pressão, tudo. Então é isso aí, irmão. Demorei tanto o versículo 1. Agora o versículo 2. Esse mesmo mês vos será o princípio dos meses. Olha, este vos será o primeiro mês do ano. A pessoa, na realidade, irmãos, não começa a viver até que venha Cristo. Na realidade, para Deus está tudo morto. Está vivendo, mas não vai morar com Ele. Aí, depois de começar a viver, tem que nascer de novo. O que importa é o novo nascimento. É o novo, a conversão. A igreja que não pregar sobre o novo nascimento, como ela é, como a doutrina dos apóstolos, ela está completamente fora. Não adianta
escondido, não adianta fazer muita coisa se não pregar Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Aí que vem a Cristo, porque começa a viver uma nova vida. Também o crente, na realidade, ele não começa a desfrutar da vida que foi proporcionada de uma vida mais abundante em Cristo Jesus. Demora para ele começar a desfrutar. Até que uma criança, quando nasce, então ela começa, o crente também, quando ele converte de novo, ele começa a viver. E a criança vai crescendo, crescendo, crescendo. Aí ela começa a desfrutar da vida. Aí nós também crescemos, vamos desfrutar da vida espiritual que Cristo oferece. Que não é só salvação, pronto, está salvo. Mas tem muitas coisas depois para a gente desfrutar e aprender. Até que amadureça, tem que amadurecer. O cristão não deve ficar toda a vida criança. E precisar estar dando leite, alimento, não pode dar carne, coisa sólida. Então, e aprenda a lição que Deus nos ensinou na tua palavra, como amadurecer a ponto de ser usado por Ele. Quando o cristão é amadurecido, não é tempo de igreja, não. Quando ele amadurece, aí ele vai chegar a ponto que Deus vai usá-lo a qualquer momento para ele pregar. Não tem pessoa, não é o caso do xará que eu visitei, mas tem pessoa cristã, quando ele está no leito de enfermidade, na cama, você vai visitar, você sai consolado dele, porque ele está lá, mas ele está esperando, se eu morrer, eu tenho Cristo. Agora a pessoa que não tem Cristo, você tem que ir lá consolar ele, falar de Cristo para ele. Você tem que levar você, um cristão, ele deve consolar assim, falar ao momento dessas pessoas. Não é. Agora, se a pessoa vai visitar, ele não é crente, a pessoa que tem a salvação em Cristo, ele não está preocupado com a morte. Está sim, quer viver, mas só que ele consola. Quem vai lá que não está consolado? Está consolado aqui, quem vai. Pode ter uma boa situação financeira, né? Pode ter isso, ter a saúde, ter uma boa família, e a paz. E a paz que Cristo oferece. Então, e também a submissão. A submissão que logo dará o Espírito Santo e a liberdade para operar dentro do nosso coração. Se não deixar, se ele não for submisso à palavra de Deus, se ele não for submisso a Cristo, ele não vai ter liberdade. A liberdade é o Espírito Santo para usar ele. Pelo contrário, precisa ter cuidado, porque o inimigo, ele está aí. Tem o adversário de Cristo, que lutou com Cristo até na última hora na cruz. Ele usou o inimigo de Jesus, ele é espírito, ele não fala, ele usa a pessoa. Ele usou alguém para falar assim: tu és o filho de Deus, desça da cruz e salva tu e nós também. Não é coisa boa isso aí? Ele falou uma coisa boa: tu é o filho de Deus, salva aí, você salvou tanta gente, curou tanta gente. Não pode descer daí e tirar nós também, a pessoa quer viver. Não é assim. Ele usa a pessoa, não vai não, prega não. Ou não vai na igreja, não vai estar no lugar dele, usa a pessoa. Não é que ele vai falar, ele não conhece o nosso coração, porque se ele conhecesse o nosso pensamento, estaria perdido. Daí era difícil. Porque ele não é onisciente, não é onipresente, mas ele sabe pelo o hábito da pessoa, ele pode, que ele sabe que é cristão, ele conhece a Bíblia, ele conhece. Então, ele pode pôr as coisas, porque ele tem a velha natureza, ele vai trabalhar nela, nossa velha natureza, para não dispor fazer algo contra Cristo. Ele vai deixar nele, ele vai operar nele em nossas vidas, para a glória de Deus, não é para a glória humana. Querer lá em Santa Cruz, lá, lembrei agora, quando eu saí, me louvou, puxar, mas eu falei: que seja tudo para a glória de Deus. Eu fui apenas um instrumento, que é a glória de Deus. Então, nós devemos dar a glória a Deus. A glória é Ele, não tem a glória. Graças a Deus me
cultos que eu preguei lá, foi uma maravilha no sábado e no domingo. Foi todo crente, irmão, todo cristão. Uma coisa aprendi com ele, que nunca ouvi falar. Crente que crê em Deus, cristão que crê em Cristo. Achei lógico isso aí. Porque a gente sempre está aprendendo. Então, porque os demônios também creem. Ele fala, e estremece, só que estremece. Crê em Deus. Todo crente tem a vida abundante, porque ele é salvo. Mas nem todo crente desfruta desta vida abundante. É o desfrutar, ter prazer na igreja, ter prazer de louvar aqui na irmã, ter prazer, pega um violão, vem tocar. Eu tenho prazer de cantar, eu tenho prazer de dirigir, eu tenho prazer de estudar. O dia todo, praticamente. Se eu tivesse uma memória, eu tenho meu irmão Paulo, tem uma memória boa, o Mondanel, o Carlito, meus irmãos, tem muito. Tem gente que assiste um filme e conta. Ontem eu explico ela, até no outro me deu sono e tal, de Moisés, que trabalha, tudo lá. Mas eu não sei contar aqui. E tem gente que conta aqui, ó, tem uma memória. E eu tenho que ler. Se eu estou lá na sala, lá, eu pensando, lá descansando, e eu lembro uma coisa que eu lembrei no versículo, eu tenho que ir lá, pegar o tablet, escrever lá, porque depois eu não lembro aquilo lá, mas não prega para mim lembrar. Eu fico raciocinando e tenho que escrever. Então, é isso que faço com prazer, é desfrutar. E toda a vida foi assim, né? Que sou pastor. Mesmo antes que eu morava em Bagoté, era caderno, um monte de caderno. Eu estudava. Então, todo crente, ele desfruta da vida abundantemente, abundante. Eu sou salvo. Mas nem todo desfruta da vida mais abundante. Aí, servir a Deus, glorificar a Deus. É isso, Deus. Até que aprenda a lição prescrita de Deus para a vitória, para ter vitória, sofrer por Cristo. A pessoa que meu tio Jeff falou assim, é o único que eu ouvi usar isso aqui, quer dizer, está folgado, o que é isso? Deve ser, né? Folgado. Então, muitos cristãos, ele quer levar uma vida assim, ó, tranquilo, folgado, só quer divertir. Só que não quer sofrer um pouquinho. E ninguém quer sofrer duro, difícil. Se você tiver um problema na saúde, aquilo prejudica. Se tiver qualquer dor. Então, mas isso é agora sofrer por Cristo é diferente. Você sofrer por si mesmo, por outra coisa, mas sofrer por Cristo. Você não carregar a cruz. O primeiro mês do ano hebraico chamava-se Abid. Eu vi lá na outra Bíblia explicada, né? Diz assim, chamava Abid, quer dizer, março e abril que começava, agora naquele tempo. Este versículo parece registrar a instituição desse novo calendário religioso, comemoração do Êxodo, um calendário baseado no outono. Embora esta passagem pode referir-se a um calendário agrícola, não oficial, no calendário posterior, Abib, baseado na primavera. Isso está em Lucas 9, 23 e até o 60. Isso então quer dizer, o calendário deles era diferente. O 3. Agora ele fala, falai a toda a congregação de Israel. Diz ele, então, Deus falou para Moisés, você fala para toda a congregação de Israel. Aos 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro. Aos 10 desse mês, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sábado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até o 10º dia. Fala aqui, ó. Falai a toda a congregação, dizendo, aos 10 deste mês, nesse mês, dia 10 do mês. Toma até mais, não tem a data. Se a pessoa, se alguém chegasse com um anjo, Deus falasse com você assim, irmão Paulo, São Sebastião, Antônio, Rosmane, aos 10 deste mês, eu venho te buscar. Ao 10 desse mês, vem te buscar. Sabe, vai te levar.
Mas ninguém sabe. Se você soubesse, ele sabe quando devemos buscar. É uma fila. Quanto que já morreu porque eu estou aqui? É uma fila. Né? Vamos dizer, tem beleza, mãe de Noé. Eu falei, morte que a gente desejaria tudo dele. Está caminhando para morrer. Quem outro? Depois dela falou, a mãe de Alcira, que foi isso, morte sofrida. Agora a mãe, a Francelina, reclamava dela. Deus tem um propósito em todas, irmão, em todas. Teve que ela consolava lá. Teve que ela ficar brava, irmão, que tanta conversa, vamos na pregação, na oração, né? Não, ela está aqui dentro do ouvido. Ela fala, pastor, eu peço, me leva, eu estou dando trabalho, me leva. Eu falei, não chegou a hora, velho. É assim, outro não canta. A nossa vida está na mão de Deus. Todos está escrito. Até os perdidos, tem agora. Deus sabe que não vai aceitar, vai ter um dia. Então eles vão falar de toda a congregação. Tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos pais do cordeiro, cada família. Amém? Para que à noite, se Deus permitir, a gente continue esse assunto. Se Deus permitir. Eu sempre costumo mudar, mas hoje acho que tem necessidade. Então vamos louvar a Deus, que Deus abençoa cada um de nós aqui, que possamos estar à noite aqui, que puder vir, que Deus nos dá saúde, abençoe o Éder, a volta dele para Baú, para o Botucatu, e a família dos irmãos. Quem que vamos cantar? Hoje era para estar todo mundo, né, na casa da mãe. Não está? Era para todos 5 filhos dessa família. Mas Deus não permitiu, né? Eu fui que eu mais sinto, olha, era de mim. Eu lembro para conversar. Ela conversava, não. Isso se falta tudo, né? Fica pensando no pior, os netos, assim, eu não podia o futuro, pela idade que tem, Deus que sabe, né? Meus netos cresciam, eu vejo a minha casada, namoro, eu acredito, né? Para Deus é difícil, né? Meus filhos, tudo. Para o hino? O Júlio está na sala, não estava assim, agora eu não tenho. Bem longe de Deus eu andava, é verdade. Longe de Deus eu andava.
Daqui, então. Dá-lhe aqui. Aí não pega só esse dia curto. Pega só. Cada tarde pegando isso. Pode ver, cara. A capa dele é pequena. Irmão Paulo termina com uma oração. Que Deus nos dê um bom dia de acordo com a vontade dele, né? Senhor, pedimos, né, pelo dia de hoje, por cada um, né, pelas nossas casas, pelas nossas famílias, que o Senhor possa estar abençoando, né, que possamos passar um dia agradável. Amém. Está aqui de volta à noite para cultuar o teu nome. Abençoe cada um que esteve, né, o estudo que foi feito, que podemos compreender o verdadeiro sentido da Páscoa, né? Amém. Quando Jesus morreu por nós na cruz. E pedimos pelo pastor na direção, pela família dele, né? E agradecemos por tudo que tem feito por nós, né? E pela salvação que tem em Jesus. Despedimos no nome dele. Amém. Amém.